Profissional em Saúde da Unemate, promovido pela Faculdade de Ciências da Saúde do campus da Universidade do Estado de Mato Grosso, do campus de Cáceres, do Programa de Educação Interprofissional em Saúde, do Projeto de Extensão PET Saúde Interprofissionalidade, Implementação da Educação Interprofissional em Saúde, em parceria com o Projeto de Extensão Palestra de Fim de Tarde e Projeto de Extensão Entardecer Científico. A realização deste evento visa conhecer e promover as práticas exitosas de docentes, técnicos, discentes e profissionais da saúde, voltado para a prática colaborativa, interprofissional e educação interprofissional em saúde. Tem também por objetivos apontar os marcos teóricos da educação interprofissional em saúde, relatar as experiências exitosas de práticas colaborativas interprofissionais, identificar experiências exitosas em educação interprofissional em saúde, apontar ações estratégicas para a promoção da educação interprofissional nos cursos da saúde da Unemate e reconhecer as transformações curriculares para o desenvolvimento de competências colaborativas. Antes de iniciarmos a palestra da noite de hoje com a professora doutora Rosana Aparecida Salvador Rossiti, gostaria de passar alguns recadinhos a vocês. A comissão de credenciamento informa que estará liberado para registro de presença às 21h45, horário de Brasília, e ficará disponível também para o credenciamento até às 23h, horário de Brasília. A comissão organizadora ressalta que os certificados devem estar prontos no período de 2 a 3 dias. Para acessá-lo, você será notificado por e-mail para acessar o site do Even 3, realizar a avaliação do evento e ter acesso ao certificado. Esta avaliação é de suma importância para nós. De antemão, já te agradeço. Informamos que durante a transmissão da palestra, os participantes que desejarem poderão deixar suas perguntas no próprio chat. Ao fim da palestra, faremos a leitura das perguntas e estas serão respondidas pela professora doutora Rosana Rossiti. Em caso de dificuldades em realizar o credenciamento, entre em contato conosco pela plataforma Even 3. Na descrição e anexo do Google Meet, você encontrará links que irá direcioná-los a tutoriais para auxiliá-los no credenciamento, na avaliação e na emissão de certificados deste evento. Gostaria de pedir a todos que, durante a fala da professora doutora Rosana Rossiti, mantenhamos o microfone e a câmera desligada, para que não haja interferências. Em nome da comissão organizadora deste evento, agradecemos a presença de todos vocês e desejamos a todos um excelente aproveitamento. Neste momento, iniciamos as discussões sobre educação interprofissional em saúde na Unemate. Convidamos a professora e tutora do programa PET Cáceres, a professora e mestre Alina Cristina Araújo Alcântara Rocha, para atuar como mediadora, e a professora doutora Rosana Aparecida Salvador Rossiti, para ministrar a palestra de hoje, que abordará as perspectivas e desafios para a implantação da educação interprofissional nas instituições do ensino superior. A professora doutora Rosana é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, professor visitante da Unifesp do campus de São Paulo, assessora do PET Saúde Interprofissionalidade do Ministério da Saúde, assessora do MEC, cursos e assessoria da CAPES, área de ensino, credenciada aos programas de pós-graduação de mestrado profissional em ensino em saúde, em ciências da saúde da Unifesp, mestrado e doutorado interdisciplinar em ciências da saúde da Unifesp e PPG em enfermagem, ciências da saúde da UFSCar. Ela é graduada em terapia ocupacional pela UFSCar, mestre e doutora em educação especial também pela mesma instituição. Pós-doutora na FAPESP na aplicabilidade da análise do comportamento. Pós-doutora em ensino da saúde da Unifesp,
É docente aposentada da Universidade Federal de São Paulo, da Baixada Santista. Foi coordenadora do programa de pós-graduação Ensino em Ciências da Saúde, na modalidade mestrado profissional, membro do programa Faimer Brasil de 2012, foi chefe do Departamento de Saúde, da Educação e Sociedade da Unifesp, foi vice-coordenadora do curso de Terapia Ocupacional também da mesma instituição. É membro das comissões de desenvolvimento docente e prova do progresso, representante dos professores adjuntos do Conselho de Administração da Unifesp, coordenadora de curso de especialização em Educação Especial e docente do Centro Universitário, há períodos atrás, foi membro da Comissão Própria de Avaliação da Unicep, tem experiência nas áreas de ensino em saúde, educação interprofissional da saúde, educação especial e terapia ocupacional, com ênfase na formação docente em saúde, educação interprofissional em saúde, atuando principalmente nos temas de avaliação, currículos, docência, formação profissional e educação permanente em saúde. Boa noite, professora Rosana. A senhora está com a palavra. Boa noite, é um prazer poder estar colaborando, né, mais esse evento, né, acho que é um evento super importante, agradeço muito o convite e espero poder fazer uma reflexão, né, e uma interlocução que possa trazer frutos aí, não só para a Universidade Estadual, né, mas do Mato Grosso, mas também para todos os que estão aqui nos ouvindo. Eu vou compartilhar, então, a tela, e aí a gente já vai iniciando a apresentação. Tá. Bom, acho que a Rosane, né, a Aline aí trouxeram muitas coisas do currículo, geralmente eu me apresento de uma maneira muito mais breve, né, mas agradeço aí a gentileza, acho que tudo o que eu, né, teria que dizer sobre a minha experiência, vocês já trouxeram, e eu vou, então, compartilhar, né, com vocês a grande experiência que tive na construção do projeto pedagógico do campus Baixada Santista, que foi, né, e ainda continua sendo um projeto muito inovador em termos de implantação, criação e todo o desenvolvimento na perspectiva da educação interprofissional. Eu tive a oportunidade de ingressar na Unifesp em 2006, quando ela foi criado o campus da Baixada Santista, e aí pude contribuir junto com a equipe de docentes e do coordenador do projeto pedagógico do campus, na construção desse currículo, que é um currículo que eu vou trazer algumas características para a gente poder refletir e ver como possibilidades de implantação em outras universidades. Então, eu gosto muito de trazer essa imagem, né, porque estamos falando em formação em saúde. E aí, que profissional queremos, devemos ou podemos formar, né? Essa imagem traz muito a imagem, né, da formação que tem sido desenvolvida, né, na maior parte dos cursos de ensino superior na saúde, onde ainda a formação é muito uniprofissional. Quando muito a gente tem nas residências, a residência multiprofissional, que ainda não chega próximo, né, que ainda não é o que denominamos de educação interprofissional. Então, a interprofissionalidade tem a atenção centrada no paciente, né, e não desmembrando ou fragmentando esse paciente em diferentes partes e segmentos, onde cada profissional olha e decide, né, e elabora os seus objetivos de acordo com a sua especificidade da uniprofissionalidade, né. Então, quando estamos falando de formação profissional, ela é um dos eixos centrais para a transformação da atenção, no sentido da construção da integralidade no cotidiano das práticas em saúde. Historicamente, no Brasil, né, privilegiou-se essa concentração em competências e habilidades que são exclusivas de cada espaço de produção de cuidado, né, muito na lógica da uniprofissionalidade. Então, cada profissão aprendendo junto com os seus pares da mesma área de formação. Diante desse contexto, né, que é histórico, impõe-se essa necessidade de ter propostas inovadoras, porque no mundo já se diz que devemos formar de uma maneira diferente, né? Então, como transformar os cenários de prática se não vamos transformar a formação em saúde? Então, as mudanças
elas estão postas, são necessárias, e a educação interprofissional é uma dessas estratégias que pode fazer essa mudança, fazer essa diferença na formação profissional em saúde. E aí a gente tem alguns desafios, né, para depois, se vocês tiverem interesse, né, esse artigo que nós publicamos em 2018 na revista Interface, ele trata, né, da experiência mesmo da Universidade Federal de São Paulo, nessa perspectiva da educação interprofissional, né, com muito mais detalhes do que eu vou poder dialogar aqui com vocês. Então, em termos de desafios, a gente tem aí a questão da fragmentação do ensino, que é uma marca da maior parte dos cursos, a dicotomia dos projetos pedagógicos, né, que não tem, geralmente, essa ênfase na formação orientada por competências, o biologicismo, né, o hospitalocentrismo, né, aquela formação ainda muito voltada para os adoecimentos, para as causas, né, para as queixas, e não exatamente para a prevenção ou para a promoção da saúde. O estudante ainda muito como um receptor passivo dessas informações, né, e como é que a gente transforma esse estudante numa pessoa participativa, proativa e criativa. O professor ainda muito, né, transmissor das informações, ainda muito centrado no professor, os ambientes, né, os cenários de ensino e aprendizagem. Como que a gente faz para desvincular esses currículos, né? Então, a necessidade de aproximação com a comunidade, de ter uma inserção mais constante, né, e parceiras da universidade, das instituições de ensino superior, com os serviços de saúde, de educação e do campo social. E o grande distanciamento que a maior parte dos cursos ainda tem dos processos formativos em prol, né, do trabalho, do fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Então, acho que esses são alguns desafios, né, que encontramos ainda no cenário nacional e que a educação interprofissional, então, vem como uma possibilidade de mudança, né. E aí, quando estamos falando, então, de formação em saúde, nós devemos entender que é mais do que um conjunto de competências a serem desenvolvidas ou aprimoradas, mas constitui-se de experiências significativas, né, onde se valoriza as trocas, o compartilhamento de saberes, o diálogo, o respeito, a ética, a valorização do outro como parceiro legítimo. Para que tudo isso aconteça, é importante que a gente tenha intencionalidade nesse processo formativo, né, para que o modelo profissional que foi delineado, né, para que o perfil do egresso que está posto nos projetos pedagógicos realmente aconteça de uma maneira diferente, né, ou que atinja as metas que estão postas ali nos projetos pedagógicos. A professora Marina Peduzzi, que é da USP, né, já em 2016, ela dizia que o SUS é interprofissional, porque ele é constituído e consolidado como um espaço de atenção à saúde, como um espaço de educação profissional, de gestão e controle social, orientado pelos princípios da integralidade, da equidade, da universalidade e da participação. E para que isso aconteça, né, requer-se a integração ensino-serviço-comunidade. Então, quando a gente está falando da educação interprofissional em saúde, a gente está falando de uma proposta ou de um estilo de educação em que membros de duas ou mais profissões aprendem juntos, de forma interativa, com o propósito explícito de melhorar a prática profissional. Então, a educação interprofissional não é um modismo, não é uma metodologia de ensino, não, ela é uma estratégia, ela é uma proposta educacional que deve nortear um curso, um projeto pedagógico de campus, né, ou de unidade educacional, algo que seja muito mais sólido e muito mais estruturado do que uma mera ação onde a gente coloca várias profissões juntas para poder aprender juntas. Então, a importância da educação interprofissional é que ela realmente se caracterize como um estilo, né, como um modelo de formação nessa perspectiva da interprofissionalidade. E aqui que ela se compromete, né, com uma formação para o interprofissionalismo, no qual o trabalho em equipe, a discussão de papéis, o compromisso na solução de problemas, o respeito às diferenças, o diálogo, a negociação, a tomada de decisões colaborativas, são características marcantes desse estilo, dessa forma de aprender e de trabalhar em saúde.
Aí acho que cabe a gente diferenciar um pouquinho o que é a interprofissionalidade, né, a educação interprofissional, que é uma estratégia educacional, e o interprofissionalismo, que são as competências, né, para o trabalho em equipe e a prática colaborativa. Então, se formos olhar aí para o interprofissionalismo, né, o professor Barr, já em 1998, já dizia que a grande ênfase é o trabalho em equipe, onde envolve discussão de papéis profissionais, negociação, o compromisso na solução de problemas, o entendimento dos papéis profissionais no cuidado em saúde, a tomada de decisão coletiva e a liderança. Então, são aspectos que, agregando todas essas competências, nós vamos dizer que o nosso profissional, né, que o aluno em formação, está se desenvolvendo nessa perspectiva do interprofissionalismo. E a educação interprofissional, então, ela tem algumas ênfases, né, que são de modificar atitudes e percepção na equipe, de melhorar a comunicação entre os profissionais, de reforçar a competência colaborativa, de contribuir para a satisfação no trabalho, construir relações mais abertas e dialógicas, de ignorar o especialista, de integrar o especialista, né, na perspectiva da integralidade ao cuidado, a atenção centrada na pessoa, e os princípios éticos interprofissionais, né, que são os valores, que são as crenças, né, muito mais voltadas para os princípios éticos. E quando estamos falando de integrar, então, nós estamos falando de novas interações no trabalho em equipe interprofissional. E o que é esse integrar, né? Então, o integrar envolve trocas de experiências e saberes, nessa postura de respeito à diversidade, envolve a cooperação para efetivar as práticas transformadoras, envolve parcerias na construção de projetos, envolve o exercício permanente do diálogo. Então, trabalhar em equipe, trabalhar de uma maneira integrada, requer um movimento, né, um exercício muito grande de cada um dos membros dessa equipe. Né? É importante que a gente entenda as diferenças, que a gente respeite a diversidade de opiniões e que, coletivamente, se consiga chegar a decisões, né, a tomada de decisões que vão alavancar, que vão avançar naquela perspectiva do cuidado. E a gente tem aí como histórico, né, já no Brasil desde 2001, que nós temos as diretrizes curriculares dos cursos da saúde e em outros espaços, né, do mundo, aí recomenda-se que a integração de conteúdos, que a integração de disciplinas, a integração de áreas e de profissões é a estratégia para que a gente possa formar de uma maneira que possa ter profissionais melhor qualificados para atender as demandas e a melhor resolutividade dessas demandas de saúde, né? E, recentemente, nós temos aí a Resolução 569, né, que ela foi aprovada no final de 2017, mas publicada aí no início de 2018, onde ela orienta as diretrizes curriculares da área da saúde. E aqui eu destaco, então, em vermelho, alguns aspectos que tem nessa resolução, que se olharmos para esses aspectos, vamos com certeza ter projetos pedagógicos e ter formação de profissionais muito melhor preparados, né? Então, tem a questão da integração ensino-serviço, né, gestão, comunidade, e em parceria com o PET, né, saúde e interprofissionalidade, nós temos um grande desafio aí, que são as ações com o COAPS, né? Então, como é que a gente integra ensino, serviço e comunidade. No item 5, ele está explícito que o trabalho interprofissional deve estar posto em todas as diretrizes curriculares dos cursos da saúde, que os projetos pedagógicos, né, e os componentes curriculares, eles devem estar coerentes com as necessidades de saúde da população. E aí tem também um destaque, né, para a questão da segurança do paciente, que muitas vezes acontece, mas muitas vezes ele não está no projeto pedagógico, ele não está no currículo formal, muitas vezes está no currículo oculto. Né? A utilização de metodologias de ensino que promovam a aprendizagem colaborativa e significativa, e a avaliação como um caráter processual, formativo, né, e que os feedbacks possam ser dados sempre no sentido de mostrar o que o aluno ou o aprendiz pode estar avançando nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, são alguns aspectos que, se a gente destacar esses 5 aspectos que eu destaquei em vermelho, né, para levar em consideração na formação, vamos ter profissionais formados de uma maneira muito diferente mesmo. E quando a gente está falando aí na integralidade do cuidado, né, que é um desses requisitos, estamos falando da capacidade de responder às necessidades de saúde, da integração das ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde,
das articulações interdisciplinares, né, quando estamos falando de interdisciplinaridade, estamos falando de diferentes disciplinas, de diferentes conhecimentos, né, que se integram, da intersetorialidade e da interprofissionalidade, que se propõem a melhores condições na atenção à saúde. E quando a gente está falando do diálogo e a interdependência entre as pessoas envolvidas nesse cuidado. Então, a integralidade para além, né, do cuidado uniprofissional, quando a gente olha nessa perspectiva da interprofissionalidade, a integralidade no cuidado também está posta, né. E gosto muito dessa frase, né, quando estamos falando de cuidado, do Leonardo Boff, que ele fala que cuidar é mais do que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais do que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento com o afetivo do outro. Então, a gente poderia estar se perguntando, será que estamos formando os profissionais para esse cuidado, né, para esse cuidado humanizado? Então, acho que fica mais uma dica aqui de como devemos formar, né. E, ao falar de cuidado e de integralidade no cuidado, Souto fala de alguns aspectos, né, que os profissionais devem desenvolver, né, compreendendo, então, o ser humano em todas as suas dimensões, e aí a gente coloca, né, as sociais, econômicas, culturais, psicológicas, biológicas, e desenvolver essa dimensão cuidadora, né, que tem relação direta com o acolhimento, com a capacidade de escuta e de diálogo, com o vínculo, com a responsabilização, com a continuidade da atenção, o trabalho em equipe e a operacionalização do conceito ampliado de saúde. Então, são vários atributos, né, que devem ser postos com a intencionalidade na formação em saúde. E falando em todos esses princípios, a gente tem que falar nos currículos. Então, que trajetória é essa que a gente descreve para a formação dos profissionais da saúde? Né? Esse fio, sempre gosto de trazer essa imagem, porque ele mostra que o caminho não é tão simples, tão livre, tão bonito, né? Mas que também há flores, né? Há espinhos, mas também há flores. Há uma recompensa quando a gente olha o profissional que está sendo formado pela instituição. E aí, o currículo, né, o planejamento curricular é muito importante nessas tomadas de decisões do que fazer em relação à formação. Então, qual o perfil de profissional que desejamos formar? Qual o referencial teórico que vamos adotar? Qual é a estrutura dessa matriz curricular? Que conteúdos vão ser contemplados, né? Então, sair daquele modelo conteudista a gente tem que fazer um exercício muito grande de selecionar aquilo que é essencial para o ensino direto para o estudante. As metodologias adotadas, então, se utilizamos metodologias ativas e interativas, nós estaremos favorecendo para que o estudante seja proativo, para que ele tenha, né, as competências ou desenvolva as competências de aprender a aprender. Essas estratégias educacionais, né, como acompanhar esses processos de ensino-aprendizagem, como vamos fazer essa avaliação, né, de quais os parâmetros que vamos estabelecer, porque de repente formamos de uma maneira mais interativa, com metodologias ativas, e depois, muitas vezes, ao fazer a avaliação, ela não está em sintonia com o projeto pedagógico e com a proposta de formação, né, e aí acaba sendo utilizados, às vezes, instrumentos de avaliação que só olham para o cognitivo, né, somente para o conhecimento, deixando de segundo lado a questão das habilidades e das atitudes. Então, o planejamento do currículo, a inovação no currículo, se faz necessária, é um exercício de muitas cabeças, de muitos braços, de muito diálogo e de muita negociação para se chegar àquilo que desejamos. Então, não é uma tarefa rápida, não é uma tarefa simples, mas é sempre uma tarefa necessária. E nesse envolvimento, né, de pensar os currículos, algumas decisões são importantes, né? Então, vamos construir um projeto pedagógico institucional? Vamos criar um novo currículo, ou vamos estar olhando para o currículo existente, fazer uma reestruturação, mapear possibilidades de mudança a partir do que já existe? Vamos criar alguns eixos temáticos transversais, ou vamos criar unidades curriculares, né, que são obrigatórias ou que são eletivas em relação à educação interprofissional? Vamos criar ações interprofissionais, né? Por exemplo, os projetos de extensão, que vocês têm vários projetos aí. Então, assim, é importante a gente pensar também nessa curricularização da extensão, como é que a gente pode aproveitar essa
necessidade, né, que o Ministério da Educação tem posto, com essa discussão nas instituições de ensino superior, e como a gente pode aproveitar isso para que esteja escrito, para que esteja documentado de que a curricularização da extensão vai contemplar projetos que estejam ancorados na interprofissionalidade, por exemplo, né, que é uma forma da gente garantir a sustentabilidade das ações que o PET Saúde e Interprofissionalidade tem implementado com tanto êxito e com tanto sucesso, né. Vamos criar núcleos de ensino e pesquisa em EIP, e isso possibilita ter não só mais a graduação, mas ter a especialização, ter mestrado, ter doutorado com linhas de pesquisa que contemplem essa temática. Então, essas decisões institucionais, elas são super importantes para alavancar as mudanças dentro das instituições. Iglesias, né, Bolela, eles falam que o desenho, né, a implementação de uma integração curricular requer uma estrutura que esteja ancorada e guiada por resultados esperados. Então, é importante que os projetos pedagógicos deixem explícito aquilo que se deseja na formação dos futuros profissionais. E nessa mudança, né, nessa estrutura curricular, a gente tem currículos que são bem separados, metade teoria, metade prática, outros que têm uma porcentagem de teoria e prática, mas geralmente elas acontecem mais no desenvolver do curso e não desde o início. E aí a proposta que o Campus Baixada Santista traz de projeto pedagógico, realmente é um projeto ainda inovador, porque em termos de mundo, o que a gente ainda tem são várias experiências de educação interprofissional, mas são experiências ainda isoladas de um curso temporário, de uma ação momentânea, e não de um currículo de 4, 5 anos, como é o da Baixada Santista. Ele é um currículo integrado, e eu vou trazer algumas imagens para mostrar essa integração, essa interdisciplinaridade, e como se dá a interprofissionalidade desde o momento de ingresso do estudante. Então, de onde estamos falando, né? Como estamos com vários ouvintes, né? Acho sempre importante a gente situar onde é essa Baixada Santista, né? Então, a Universidade Federal de São Paulo, ela está localizada na cidade de Santos, que compõe, né, uma grande metrópole chamada Baixada Santista, que comporta 9 municípios. O projeto pedagógico do Campus Baixada Santista, ele está pautado na formação de um profissional da área da saúde, na perspectiva do trabalho em equipe interprofissional, com ênfase na integralidade do cuidado, articulando as dimensões ética, política, técnico-científica e humanas na formação e no trabalho em saúde. Então, quando eu dizia lá atrás que essas tomadas de decisões são importantes porque elas vão estruturar, vão alicerçar os projetos pedagógicos de campus e, consequentemente, os projetos pedagógicos de cada um dos cursos. Então, o que temos em Santos é isso, um projeto pedagógico do Campus Baixada Santista, que é a matriz, né, a base para que todos os projetos pedagógicos dos 6 cursos da saúde estejam ancorados nesse grande projeto institucional. Porque senão a gente acaba tendo, né, um curso que trabalha, um ou 2 cursos que trabalham numa perspectiva mais integrada, e outros cursos da instituição ainda seguindo um modelo tradicional. Então, essa tomada de decisão institucional, ela é muito importante para direcionar, né, para caracterizar, para deixar registrada a marca da instituição de ensino superior. E aí, o que tem de princípios direcionadores no projeto da Baixada Santista? A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, desde o primeiro ano, desde o primeiro semestre de curso, os estudantes já têm a oportunidade de fazer essa integração entre esse tripé do ensino, pesquisa e extensão. A prática profissional como eixo norteador do projeto pedagógico. Então, a inversão da lógica se dá desde o início, o estudante vai a campo, observa os territórios, faz todas as análises, e aí ele vem para o cenário da universidade, né, dos muros da universidade, para debater, para estudar, para ter sentido o referencial teórico que ele vai estudar ali na universidade. A problematização do ensino a partir da prática e da pesquisa. Então, se adotamos, né, a metodologia da problematização, onde o cenário de prática, a realidade dos serviços, é que é o desencadeador de todo o processo de aprendizagem. Então, a partir desse contato com a realidade, o estudante é incentivado, né, tutoriado, para levantar perguntas, hipóteses, buscar o referencial teórico
que justifica aquela prática ou a necessidade daquela intervenção. Isso é discutido em sala de aula, e ele se planeja uma nova visita, e aí ele volta para o cenário de prática numa ação, né, já transformadora. Então, que é o que o Paulo Freire nos fala da ação, reflexão, ação transformadora. A interdisciplinaridade, então, as disciplinas, né, como a gente tem, as unidades curriculares, elas são modulares, né, integradas em eixos, que eu vou trazer também um pouco mais para vocês. A integração com a comunidade, então, da prática para a teoria, né, o processo de lá. A participação ativa e interativa na produção dos planos de cuidado, então, se a gente olhar o PTS, né, o Projeto Terapêutico Singular, que é uma das ações de saúde, né, de planejamento de ação em saúde, tudo isso é realizado pelos estudantes. A postura ativa do estudante na construção do conhecimento, a postura facilitadora do docente, né, como mediador desse processo de ensino-aprendizagem, a avaliação formativa, como feedback do processo de aprendizagem, e a perspectiva do desenvolvimento docente para garantir que todos esses princípios do projeto pedagógico possam ser executados, né, da melhor maneira possível. Assumir, então, a educação interprofissional como direcionador desse projeto pedagógico implicou no desenvolvimento de uma proposta formativa que rompesse com a estrutura tradicional centrada nas disciplinas e na formação específica de determinado perfil profissional. Então, passamos a delinear um currículo organizado por eixos, que são entendidos como os caminhos percorridos e seguidos pelos estudantes. E cada um desses eixos são oferecidos em módulos interdisciplinares, né, com períodos de aprendizagem partilhados com 4 anos de formação, visando desenvolver as competências comuns às profissões da saúde, as competências colaborativas para o trabalho em equipe, né, porque as competências específicas, né, de cada uma das profissões já é trabalhado também no eixo específico das profissões. Então, no Brasil, essas políticas, temos as políticas indutoras, né, de formação da saúde, que tem sempre impulsionado a formação de um profissional diferenciado. Então, quando o Santos decidiu-se, né, por meio da expansão das universidades públicas federais, e o campus Baixada Santista foi o primeiro campus em nível nacional a ser implantado, resolveu-se que seria, então, adotado um projeto pedagógico diferente, uma vez que estávamos avançando também na expansão das universidades. Então, já que era para ser um novo campus, que fosse também um novo currículo. Sempre foi muito desafiador, mas também muito motivador, porque é um projeto vivo, é um projeto que se avalia e se reestrutura a partir de cada um dos momentos de reflexão. Então, esses são os 6 cursos da área da saúde, né, educação física, nutrição, fisioterapia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional. Inicialmente, tínhamos um desenho à semelhança desse, né, onde temos os eixos comuns, que estão em amarelo, né, o eixo ser humano e sua dimensão biológica, o ser humano e sua inserção social, e o eixo trabalho em saúde, que permeava, que cruzava, né, que horizontalmente ia percorrendo os eixos específicos, que são os que estão na horizontal, na vertical, que são os 6 cursos da área da saúde. Então, sempre primando pela interdisciplinaridade e pela interprofissionalidade. Mas quando olhávamos esse desenho, tínhamos a impressão que ainda não representava o nosso projeto. E aí fomos avançando também nesse desenho curricular. E chegamos a um desenho que realmente está muito mais próximo daquilo que fazemos, né, onde temos como eixo comum para os 6 cursos o trabalho em saúde, o ser humano e sua dimensão biológica, o ser humano e sua inserção social, e o eixo específico, que é o eixo que avança no conhecimento específico de cada uma das 6 profissões. Mas esse eixo específico, ele está interligado a todos os eixos comuns, né? Então, só ressaltando, o único curso que não passa pelo eixo do ser humano e sua dimensão biológica é o serviço social. Esses eixos, então, entendidos, né, como eu já disse, como caminhos percorridos pelos estudantes, eles vão compondo esses módulos, né, então, cada módulo vai sendo articulado com diferentes temáticas, com temáticas afins, na verdade, né, que se aglutinam para que a gente possa denominá-los de módulos.
e onde tem, então, as diferentes disciplinas nessa perspectiva da interdisciplinaridade. Então, como é que a gente vai entendendo esse currículo, né? Quais são os elementos que ele nos trazem? A questão da problematização, da aprendizagem compartilhada, da formação crítica e reflexiva, do cenário de prática como sendo o disparador de todas as aprendizagens, o ensino orientado por competências, a avaliação significativa, a aprendizagem significativa e a avaliação formativa. Então, a educação interprofissional, ela traz essa perspectiva da inversão da lógica tradicional da formação, né, onde tínhamos cada prática profissional pensada e discutida em si, abrindo espaços para a discussão do interprofissionalismo. Então, por isso que o projeto de Santos, ele parte da prática para a teoria. E esse é o ação-reação, ação transformadora, né, o arco de Mangueirês, que ilustra a metodologia da problematização que é adotada no projeto pedagógico dos cursos da Baixada Santista. Os cursos, né, passaram, então, por momentos de construção dessa identidade profissional, o ensino, né, acontecendo sempre nos cenários reais, e essa inserção dos estudantes, desde os primeiros dias, na prática, possibilita a execução de tarefas complexas, de desenvolvimento de competências e de responsabilidades que são crescentes desde o primeiro dia até o último dia da formação dos estudantes. Então, peguei aqui uma matriz curricular só para poder ilustrar o que eu estou dizendo. Então, aqui nós temos na horizontal os eixos, né, o eixo ser humano e sua dimensão biológica, o eixo da inserção social, o eixo do trabalho em saúde, e aqui, em amarelo, o eixo específico de cada um dos cursos. Aqui eu peguei da terapia ocupacional. Então, o que nós temos no primeiro ano dos cursos? 80% da carga horária dos cursos está nos eixos comuns, e 20% no eixo específico. No segundo ano, vai ter 60% da carga horária nos eixos comuns e 40% no eixo específico. No terceiro ano, 40%, então, nos eixos comuns, né, então, trabalho em saúde é um dos módulos que continuam, e 60% no eixo específico da formação a que o estudante escolheu, e nos últimos anos, tenta-se garantir ainda, temos um desafio grande aqui, esses 20% da carga horária por meio dos estágios integrados, mas que muitas vezes esse estágio não consegue aglutinar as 6 profissões, né? Normalmente são 3 ou 4 profissões juntas. E também a ênfase grande nos estágios específicos. Todo esse movimento, né, de formação, de aproximação à prática, de trabalho em saúde, que acontece desde o primeiro dia, a gente adota esses níveis de aprendizagem, né, dos objetivos de aprendizagem. Então, nos primeiros semestres, é mais de exposição, de aproximação aos cenários, depois a imersão, onde os estudantes vão construindo com as populações, né, as narrativas, os percursos vividos, e depois, mais no final, onde eles já têm uma atuação, eles têm um domínio e eles já vão atuar com grupos populacionais. Um dos eixos que eu trouxe aqui, então, o ser humano e sua dimensão biológica, né, então, esse eixo é composto por módulos. Um dos módulos, que é o módulo do átomo, a célula, ele tem a sigla, né, então, o MAC1, o MAC2, e ele vai trazendo as disciplinas, né, as unidades curriculares que a gente teria separadamente. Então, no 1, teria biologia molecular, a bioquímica, a biologia molecular e a genética. No 2, tem anatomia, histologia, embriologia, mas o que a gente faz, né, o que se faz no projeto pedagógico? O eixo específico de cada curso, ele é pensado junto com esses eixos, com esses módulos maiores. Então, o que os professores trazem como situação são casos, e nesses casos, cada uma das profissões, das 6 profissões, ou das 5, né, como é um módulo da área da saúde, as 5 profissões que estão mescladas e que cada classe está equilibrada com o número de representantes, né, de estudantes de cada um dos cursos, eles vão pensar quais são as estratégias de intervenção para aquele caso que o professor trouxe. Então, é um caso de anatomia, é um caso de alteração genética, e aí como é que as profissões pensam e planejam a intervenção a partir desses disparadores. No eixo específico, então, de cada curso,
normalmente eles têm um desenho muito parecido com isso também. Então, tem um núcleo mais básico de fundamentos da referida profissão, um núcleo específico de atuação dessa profissão e um núcleo de pesquisa que fortalece e incentiva os estudantes a fazerem as pesquisas com essa vertente. Então, o campus Baixada Santista, ele não foi criado só na perspectiva da graduação. Então, 2006, 2007, tínhamos só a graduação, mas a partir dali nós fomos já constituindo essa rede formativa na perspectiva da interprofissionalidade. Então, já se pensou na especialização, já se criou a residência para que o estudante, assim que ele finalizasse a graduação, ele já teria oportunidade de ingressar ou na residência, ou no mestrado, ou no doutorado, e depois nas perspectivas também da educação permanente. Então, é importante pensar a interprofissionalidade como um eixo direcionador da formação na instituição, e aí todos esses níveis formativos vão poder estar contemplando essa temática, né, para que a gente tenha uma consistência formativa. E aí, algumas estratégias, né, que adotamos no campus Baixada Santista para a sustentabilidade desse projeto, porque algo novo não é fácil de se manter. Então, inicialmente, logo no primeiro ano, foi criada essa comissão de gestão e acompanhamento do projeto pedagógico, que era uma comissão responsável por estabelecer as parcerias com as secretarias municipais de saúde, de educação, de assistência social, com as organizações não governamentais, com as instituições filantrópicas ou de assistência, né, que fariam parcerias e convênios com a universidade. Durante, então, 2006, 2008, né, 2010, tivemos fóruns de avaliação desse projeto pedagógico, onde era sempre discutido quais eram as fortalezas, quais as dificuldades e quais os encaminhamentos poderiam ser dados, né, ser realizados a partir dessas análises e dessas reflexões. Aí, 2012 a 2014, aconteceram, então, planejamentos compartilhados e desenvolvimento do projeto, de uma avaliação, né, desse projeto de avaliação curricular, e aí abrangendo, né, a Conselho de Graduação, a Câmara de Graduação, a Câmara de Pesquisa, a Câmara de Extensão e Cultura, para pensar esse projeto contínuo de avaliação do projeto pedagógico. E, a partir de 2015, foram realizadas diferentes oficinas de avaliação desse projeto pedagógico, que culminou com algumas modificações do percurso, mas se mantendo a lógica da interprofissionalidade, da interdisciplinaridade, e é sempre no sentido de reparar, né, de acertar, fazer ajustes para que o projeto possa ser cada vez melhor e mais fácil de ser conduzido, né. E aí é importante essas intencionalidades, né. Então, a educação interprofissional adotada como uma estratégia mesmo de educação, o currículo integrado, interdisciplinar e interprofissional, as parcerias com as secretarias municipais, né, a integração ensino-serviço-comunidade, a extensão universitária alinhada à educação interprofissional, então, tendo como critério sempre ter 2 ou mais cursos, o desenvolvimento de competências para o trabalho em equipe e a prática colaborativa, a formação docente como sendo algo institucional, e a percepção dos egressos, né, como é que a gente vislumbra esse profissional que vai para os cenários de prática. E aí, nesse percurso todo, né, quais foram os facilitadores, quais foram os enfrentamentos que fomos tendo para poder avançar e chegar agora a quase 15 anos já de implantação e desenvolvimento desse projeto. Então, acho que é o primeiro grande facilitador, né, que foi um desafio, mas uma vez constituído, facilitou muito ter um projeto pedagógico institucional. O processo de seleção dos docentes, que então as bancas eram orientadas e instruídas em relação ao projeto pedagógico e qual era o perfil de docente que seria apropriado para desenvolver esse projeto. O preparo dos estudantes, que acontece desde a semana de integração e também com reunião com os pais, mostrando e falando quais são as características desse projeto pedagógico. Essa construção coletiva do projeto pedagógico foi e continua sendo um trabalho em equipe colaborativo. Esse processo contínuo de avaliação com a escuta de todos os atores envolvidos e a parceria com os serviços, né, de saúde, educação e assistência social. Então, a parceria com o município é muito grande e é isso que garante a sustentabilidade do projeto. E a garantia na matriz curricular de uma área comum, onde todos os alunos, né, todos os cursos têm um meio período na semana, onde não há unidades curriculares
colocadas, onde é o espaço garantido para desenvolver a pesquisa e os projetos de extensão, então, onde se garante a interprofissionalidade. E a área verde, que é uma área onde os estudantes não têm nenhuma disciplina, e os professores e os técnicos de assuntos educacionais estão disponíveis para discutir o projeto, para avaliar o projeto e para ter as reuniões de planejamento de cada um dos módulos e dos eixos. Que enfrentamentos tivemos, né? Vencer as resistências. Não é fácil fazer um projeto diferente, né? Ele nos desafia. Os trabalhos, né, as demandas de atividade são sempre muito grandes. O custo com os deslocamentos, porque como as atividades são feitas na prática, então vai na periferia, vai nas palafitas, nos morros, então a universidade tem que bancar, né, o custo desses deslocamentos. As negociações e tomadas de decisões coletivas, né, para o planejamento dos eixos e dos módulos. Um trabalho árduo, né, de alinhamento, de pactuação e de planejamento coletivo. E o desenvolvimento docente como sendo um grande desafio, né, entendendo que todos os professores da universidade já eram professores doutores no seu ingresso, né, uma certa resistência em estar participando dos programas de desenvolvimento docente, uma vez que já eram doutores, pós-doutores e assim por diante. E a avaliação da aprendizagem, né, que muitas vezes ela acaba, embora um projeto pedagógico seja todo diferente, ancorado em metodologias ativas, a avaliação, em alguns momentos, tendia a ser uma avaliação mais tradicional, por meio de questões de abertas e fechadas, de teste, então também foi um movimento de bastante enfrentamento, para que principalmente a área mais dura, que é a área biológica, conseguisse desenvolver, né, propostas avaliativas que valorizassem competências, né, habilidades, atitudes, e não só os conhecimentos. E aí a gente entende, então, esse processo, né, então, construir um projeto pedagógico institucional, ele exige um processo de planejamento, execução, checagem contínua dessa execução e modificações para o agir novamente e o replanejar. Então, ele é um movimento contínuo de olhar para o seu próprio processo de formação, num movimento de autoavaliação. Então, como é que a gente se olha, né, enquanto instituição, e como é que as pessoas que já foram formadas, né, então, principalmente os egressos, como é que eles olham para a formação recebida. E já em 2006, iniciou-se o campus Baixada Santista. Em 2012, eu tive a oportunidade de fazer, né, o meu pós-doc, avaliando o projeto pedagógico na perspectiva dos egressos, que já tinham 2 anos ou mais de formação. Então, assim, resultados são muito interessantes, e em uma outra oportunidade, talvez a gente possa relatar até esses dados. E aí, o professor Nildo Batista, né, ele foi o idealizador desse projeto pedagógico. Ele disse, né, construir o campus Baixada Santista foi um sonho que ganhou concretude com a chegada de professores, técnicos, estudantes, profissionais dos serviços e a comunidade. Estamos no processo, com avanços, recuos, rupturas, continuidades. O que faremos com o que fizemos até aqui é uma produção em aberto. Continuo apostando que vale a pena a educação interprofissional na formação em saúde. Então, o professor Nildo, um grande idealizador desse projeto, e que acompanha, né, acompanhou durante toda a sua implementação nas primeiras turmas, e continua muito vivo dentro do campus Baixada Santista, para poder inspirar aqueles que ainda chegam, né, que chegam a cada dia, e que possam entender qual é a filosofia, qual é a proposta desse projeto pedagógico, ancorado nessas perspectivas da interdisciplinaridade e da interprofissionalidade. E aí, né, o que a gente traz para ir fechando, que fazer, né, para fazer junto no cotidiano do cuidado em saúde, é preciso aprender junto sobre esse trabalho em saúde. Então, a inversão da lógica, um projeto pedagógico ancorado nesses princípios e pressupostos, garante uma formação diferenciada desses profissionais. Então, é preciso aprender diferente para trabalhar diferente. Então, eu agradeço a atenção e me coloco aí à disposição para poder responder perguntas, esclarecer o que for necessário. Obrigada. Boa noite, professora. Boa noite, Aline.
agradecer pela palestra, né, proferida, muito animadora para nós, enquanto UNEMAT, né, Universidade Estadual do Estado de Mato Grosso, e nesse momento nós passaremos para as perguntas, ok? Danilo. Boa noite, professora. Eu gostaria de repassar uma pergunta feita pelo professor Alcione Lescano. Ele diz assim: professora Rosana, já teve alguma turma formada nesse projeto pedagógico? Sim, né, como eu disse, desde 2010 nós formamos a primeira turma. Em 2012, então, fazendo o meu pós-doutorado, eu tive a oportunidade já de fazer a avaliação desses egressos, né, que já tinham 2 anos de atuação profissional. Então, desde 2010, nós temos alunos sendo formados. Esse próximo ano já completaremos 15 anos de projeto pedagógico. Excelente, professora, obrigada. Imagina. Boa noite, professora, boa noite a todos. Boa noite. Bom, a palestra foi bem esclarecida, né? Foi maravilhosa, então vou passar uma dúvida que teve aqui. O Ângelo Teles falou: sabemos que nem todas as condições são favoráveis para o implemento do projeto. Rosana, qual dos facilitadores, na sua opinião, foi considerado mais importante para a conclusão desse projeto? Acho que o que mais garante, vamos pensar assim, o desenvolvimento de um projeto é a vontade, né? E a vontade, assim, a vontade de cada um desses integrantes. Então, inicialmente, o professor Nildo, quando idealizou esse projeto pedagógico, logo já ingressou na universidade cerca de 30 e poucos professores, e esses professores, lá em 2005 ainda, foram idealizando, construindo esse projeto. E aí, em 2006, quando iniciou o projeto, esse projeto ele tinha o primeiro ano e o segundo ano delineado, mas não fechado, né? Sempre entendendo um projeto como o projeto vivo mesmo. Então, a partir da escuta dos professores que iam chegando, dos estudantes que estavam em curso, esse projeto foi tomando corpo e foi se constituindo como um projeto coletivo. Então, aí a gente tem a corresponsabilização, o comprometimento de cada um dos envolvidos. Então, isso dá vida a esse projeto. E há uma certa garantia, né, de que esse projeto perpetue, porque ele é feito a muitas mãos. E como tudo é embasado na discussão coletiva, né, não tem tomada de decisão isolada do diretor do campus ou do coordenador do curso. Tudo que tem que ser feito, ele é coletivamente discutido. Por isso que na quinta-feira de manhã é a área verde, onde todos os docentes estão disponíveis para os encontros com os seus pares, dos eixos. Então, isso garante, né, a sustentabilidade do projeto. Eu acho que a grande fortaleza desse projeto é ter sido pensado, idealizado e construído a muitas mãos. Então, tivemos um momento ali em 2015, 2014, né, onde vários docentes já estavam se aposentando, outros chegando, e aí começou um tensionamento no sentido de meio que assim, vamos acabar com esse projeto, porque esse projeto dá muito trabalho, vamos voltar ao modelo tradicional. E aí, como a gente tinha muitos parceiros, né, todos, a maioria que ainda estava ali, eram os atores que ajudaram a construir e a tornar vivo esse projeto, toda essa discussão foi feita, né? Muitas avaliações foram feitas, mas se decidiu pela continuidade. Então, ajustes foram feitos, mas é esse coletivo que garante que o projeto aconteça e aconteça de uma maneira bem exitosa, né? Eu vou dizer assim, bem exitosa, porque realmente a gente tem profissionais, né? Quando fiz a avaliação dos egressos, era nítida a satisfação com a formação, era nítido eles se perceberem diferente nas equipes de trabalho e como eles, como
com uma formação diferenciada, acionavam os profissionais das outras equipes, né, que não eram equipes, mas como eles eram mais argumentativos, mais reflexivos, mais questionadores, eles começaram a agregar os demais profissionais e, com isso, ir modificando a forma, a estrutura do trabalho em saúde. Então, acho que as grandes fortalezas foi isso, foi ter um projeto escrito, um projeto institucional que foi sendo desmembrado para cada um dos cursos, onde cada um dos cursos foi enxertando, né, inserindo nesse projeto pedagógico institucional as características da formação específica. Eu acredito mesmo, né, tendo vivido no campus Baixada Santista por 12 anos ou mais, de realmente ter isso foi o que garantiu que esse projeto fosse e continua sendo ainda um modelo em nível nacional e internacional de formação, com os 4 ou 5 anos, né, que a psicologia e a fisioterapia são 5 anos de formação, ancorados na interprofissionalidade desde o primeiro dia de aula que eles têm. Não sei se esclareci. Boa noite, professora. Boa noite, Alcione. Parabéns pela palestra, muito esclarecedora, e isso fez a gente pensar, né, me fez pensar como tem que ter uma transformação geral, né, que vai desde a matriz curricular, o perfil do egresso, as políticas de pós-graduação, de extensão, alterações, modificações administrativas da universidade, né. É um movimento muito mais amplo, né, para a gente realmente conseguir fazer uma educação interprofissional, né. E só se me permite, Alcione, isso começa com o desenvolvimento docente, né, então, assim, os professores precisam ser preparados para entender essa perspectiva da interprofissionalidade, para eles conseguirem criar os projetos pedagógicos nesses pressupostos, né. Só para nós temos um fator que torna um pouco difícil, que são 3 cursos: medicina, educação física e enfermagem, que são cursos lotados na Faculdade de Ciências da Saúde. E são cursos que evoluíram, vamos dizer assim, de forma independente, né? Desde a sua criação, surgiram em tempos também distintos ao longo da universidade, né, isso quando ela foi criada, e tem metodologias um pouco diferentes. A medicina, ela é PBL 100%, né, tem uma carga horária diferente, uma divisão totalmente diferente da enfermagem, né, os espaços são, às vezes, distintos também, de ocupação. Então, tudo isso acaba sendo elementos que acabam sendo desafiadores para ter essa integralização mesmo, integração entre os 3 cursos. Mas existem pontos, né? Eu quero, porque tem muitos alunos assistindo aqui, professores, existem pontos em comum, né? Em comuns dentro dessas disciplinas que é possível a gente fazer uma integração e encontrar momentos onde os alunos podem aprenderem, eles podem aprender juntos, né? Mas então, eu estou mais falando isso assim para, né, para mostrar a nossa realidade, como ela um pouco mais, ela é diferente nesse sentido, né? Mas de qualquer forma, eu fiquei muito satisfeito com a palestra da senhora e inspirou bastante para a gente poder pensar em estratégias aí para a gente integrar os cursos. Mas era só um comentário mesmo. Obrigado. Ótimo. Então, eu acho que esse é um movimento interessante, né? Então, assim, se já tem projetos pedagógicos, dificilmente vocês vão conseguir desmontar tudo e começar tudo de novo, né? Então, qual é o melhor exercício? Tem que pegar um grupo pequeno de professores, né, com representação de cada um dos cursos, que possa olhar para as matrizes curriculares dos cursos em exercício, olhar os conteúdos que compõem essas unidades, e, de repente, você tem uma temática, né, que pode perpassar pelos 3 cursos. Por exemplo, se você tem uma disciplina que aborda a questão da gerontologia, você pode criar uma disciplina da gerontologia, onde a medicina, a enfermagem e a educação física façam essa disciplina. Então, você vai ter a possibilidade de trabalhar, de ensinar interprofissionalmente a trabalhar interprofissionalmente.
Quando você tem a questão da psiquiatria ou da saúde mental, as 3 profissões, né, pode ser uma disciplina integradora, que é o que a gente tem chamado. Então, se olhar, né, tiver esse olhar minucioso para os projetos pedagógicos dos cursos, vocês com certeza encontrarão, né, farão esse mapeamento e vão ver que há possibilidades. E aí a gente começa do pequeno mesmo, começa de uma disciplina que às vezes é eletiva, depois transforma essa disciplina em obrigatória, para que todos os estudantes tenham a oportunidade de aprender junto, para depois trabalhar junto. Então, é um movimento que ele deve ser apoiado institucionalmente, para que não fique isolado curso a curso. Então, se há alguém da gestão que fala, não, temos que fazer algo diferente porque essa é a demanda, né? A Organização Mundial da Saúde já traz isso desde 2010 para a gente, nós já estamos entrando em 2021, né? O que fizemos para melhorar a força de trabalho em saúde? Então, acho que a instituição, ela tem que ter esse olhar também para esses documentos oficiais, para essas políticas, no sentido de, internamente, né, não na instância macro, mas na instância meso, a instituição poder disparar essas políticas de mudança curricular. Né? Então, está posto na medicina, está posto na enfermagem e na educação física também, né, a necessidade de se formar um profissional que atenda a essas demandas, né, que estejam alinhados às demandas de saúde emergente. E aí a gente até para e pensa hoje, né, com essa pandemia, em algum momento da formação, nesses anos anteriores, tivemos essa preocupação de preparar os profissionais para um momento tão crítico? Nem nós fomos preparados para isso, e nem nós nos preocupamos em preparar. Né? Então, quando a Organização Mundial da Saúde fala isso, né, como é que a gente prepara os profissionais para os desafios que há por vir na atuação, é isso, como é que a gente traz, né, esses elementos que, de certa forma, são agravantes, são dificultadores, mas como é que a gente prepara esses profissionais com competências para que eles possam resolver, né, ter esse espírito de vamos conversar juntos para se chegar a uma decisão coletiva, né, e aí a gente avança na atenção à saúde, na formação em saúde. Então, caminhos tem, mas é preciso existir essa vontade, né, essa disponibilidade para fazer o diferente. Professora Rosânia, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Como que foi a estratégia para o envolvimento dos profissionais da saúde quando os alunos vão para a prática, as práticas, né, a integração ensino e serviço, como que a universidade envolveu esses profissionais para o andamento, né, desse currículo integrado? Então, assim, como foram feitas as parcerias com as secretarias municipais, né, o docente sempre junto com os estudantes nesses cenários de prática, e aí foi havendo uma aproximação, um reconhecimento, né, desse ser estranho que é a universidade dentro dos serviços. E as parcerias começaram a acontecer. Né, nunca é um mar de rosas e nunca é a mesma coisa, né, a mesma relação em todos os serviços. Mas a universidade, com essa preocupação de fazer aquela rede formativa, quando os estudantes começaram a ir a campo, né, assim, já numa visão já de estágio, não no primeiro ano, mas a gente já tinha a possibilidade da especialização, a gente já tinha o mestrado profissional ali sendo oferecido. Tínhamos já a criação e a aprovação do mestrado acadêmico. Então, essa aproximação com o serviço, além de ter a formação na educação permanente, então a universidade fazendo uma formação em serviço para os profissionais, para os usuários, para os agentes comunitários, os profissionais começaram a ter a oportunidade de, né, a contrapartida, vamos assim dizer, de vir para a universidade, que é pública, né, e também poder avançar na sua carreira. Então, acho que essas parcerias, elas têm, num primeiro momento, um certo estranhamento, mas depois ela vai se ambientando, e as parcerias vão se tornando sólidas. Então, como há esse compromisso contínuo da universidade no serviço, os laços se fortalecem, né? Não é eu ir ao serviço uma vez no semestre, ou uma vez, né, por mês, não, é toda quinta-feira é a turma do segundo ano, toda quarta-feira é a turma do terceiro ano, e
a terça, quarta e quinta, são os 3 dias, né, o segundo ano, terceiro ano e quinto ano. Então, a presença da universidade, ela é contínua nos serviços, e isso fortalece os laços. Obrigada, professora. Mais alguma pergunta? Boa noite, professora. Tem uma dúvida aqui, perdão, me chamo Danilo, tá? Tem uma dúvida aqui da Leiliane Cristina. Ela quer saber quais foram as dificuldades do seu projeto. Do meu projeto ou do projeto pedagógico do campus? Do projeto. Tá. Então, as maiores dificultadores foram essas parcerias, né? Porque tudo envolve contrato, convênios. Então, assim, foi um momento de muita negociação, se iniciou as atividades sem essa formalização, por assim dizer, mas isso teve que caminhar muito rápido nos âmbitos da universidade. Então, Santos é um campus da Universidade Federal que acontece em São Paulo. Então, essa interlocução com a central e com a administração também do município foi o que, talvez, o que mais tínhamos de entrave, e que ainda tem, né? Toda a mudança de gestão, algumas coisas que foram ganhas, às vezes são perdidas. Então, acho que o grande desafio nosso era tudo colocar no papel, tudo contratualizar, porque estando no papel, mesmo que a gestão municipal mudasse, os pactos já estavam firmados, né? Eu acho que o outro grande dificultador foi ir preparando realmente os docentes para essa modalidade de ensino, aprendizagem e avaliação, porque embora eles tivessem sido selecionados por uma banca que tinha muito claro esse projeto pedagógico em mente e fizeram a seleção do melhor perfil entre os candidatos para assumir a vaga, mas esses profissionais também vieram, esses professores, de uma formação muito tradicional. Então, foi importante ter esse programa de desenvolvimento docente que funcionou muito bem nos 3, 4, 5 primeiros anos, né, onde esse profissional, esse professor, ele chegava, ele já tinha uma formação básica ali do que era e como ele tinha que organizar suas disciplinas, as turmas, as atividades. Então, o que garantiu também, acho que o projeto em si foi o programa de desenvolvimento docente institucional. Mas era um desafio, eles não estavam preparados, mas a gente nunca encarou o desafio como um obstáculo, mas assim, o desafio como uma oportunidade de avanço. E eu acho que é assim que a gente caminha até hoje. Professora Rosana, infelizmente, nós vamos ter que interromper, né, as perguntas, mas, assim, agradecer de todo o coração por esta fala, né, inspiradora, animadora, e quero dizer iluminada, porque a fala, né, a sua apresentação veio trazer luz, né, para o nosso projeto, né, às vezes a gente tem alguma ideia, mas a gente não sabe como desenvolver, e a sua fala, a sua troca, né, da sua experiência, veio nos ajudar em como a gente continuar, né, a buscar, né, estratégias, né, um caminho para a gente conseguir alcançar o nosso resultado, que é poder inserir, né, a interprofissionalidade na nossa faculdade. Né, só assim, para complementar, nós estivemos num processo de reestruturação e conseguimos colocar uma disciplina eletiva com interprofissionalidade. Só assim para né, dar essa informação que a gente teve esse ganho, né, esse avanço para a nossa faculdade. Tá, então, eu agradeço em nome da comissão, né, da comissão, né, desse evento, a sua participação, e peço que continue aqui conosco, apreciando a apresentação dos nossos relatos de experiência, ok? Muito obrigada, Deus abençoe a senhora. Eu que agradeço a oportunidade, e aí me coloco à disposição para outras dúvidas que tiverem, vocês têm o meu contato, eu estou à disposição, tá bom? Obrigada, gente, boa noite. Ok, eu passo a fala para você, Rosane. Ótimo, nossa, muito animadora essa palestra, muito obrigada, viu, professora? Então, dando continuidade à nossa programação, abriremos agora o espaço para a apresentação dos trabalhos acadêmicos. Teremos 4 trabalhos dos membros do PET, serão apresentados com duração de 5 minutos cada um.
Convido, então, o professor doutor Alcione Lescano Júnior, que é coordenador do PET Interprofissionalidade aqui de Cáceres e docente da Faculdade de Ciências da Saúde, lotado no campus de Medicina aqui em Cáceres. O título da sua apresentação é a Implantação da disciplina Interprofissionalidade e Tecnologias em Saúde, desafio em tempos de Covid-19. Sinta-se à vontade, professor, o senhor está com a fala. Olá, estou abrindo aqui a apresentação. Ok, à vontade. Bom, apareci. Abriu? Abrindo. Bom, o maior desafio em tempo de Covid é elaborar uma disciplina, tudo por reunião online, né? Essa que é foi o grande desafio. Mas o que eu vou tentar falar em poucos minutos para vocês é como essa disciplina eletiva, que ela foi submetida, essa que foi a primeira e única versão, porque ainda ela está sob avaliação dos NDEs, do NDE da faculdade, dos NDEs dos cursos, mas a proposta da disciplina é uma disciplina eletiva, com a proposta de estar trabalhando a interprofissionalidade, né, onde os alunos dos 3 cursos poderão se matricular, e ela é uma disciplina, tem 60 horas, nós estamos discutindo ainda se ela não deva ter 90 horas, Interprofissionalidade e Tecnologias em Saúde, o nome da disciplina, ela tem uma carga teórica de 15 horas, laboratório e aula campo. E aqui tem a ementa, né? Na ementa eu vou ler para vocês: complexidade do processo saúde e doença, necessidade de novas tecnologias, conceito de interdisciplinaridade, interprofissionalidade, multiprofissionalidade, formação e evolução das profissões de saúde no mundo e no Brasil, atuações e limites técnicos legais, né, da profissão de saúde no Brasil, vantagens e desafios da educação e do trabalho colaborativo interprofissional, multiplicidade do fenômeno psicossocial, comunicação monoprofissional e interprofissional, planejamento de ações interprofissionais, fundamentos da informática de saúde, suporte para a equipe interprofissional, novos consumidores de saúde, avaliação da qualidade do serviço e da equipe interprofissional e registros eletrônicos pessoais e de saúde. A disciplina tem como objetivo apresentar os fundamentos científicos e os artefatos tecnológicos da saúde digital e telesaúde para estudantes e promover a aprendizagem, e promover a aprendizagem interprofissional, estimular precocemente o trabalho colaborativo e minimizar a competitividade, desenvolver competências interprofissionais para enfrentar as situações de saúde no âmbito individual ou coletivo. O profissional deverá ser capaz de trabalhar dentro de um contexto colaborativo e integrado com os demais profissionais de saúde, ser capaz de utilizar recursos tecnológicos para a resolução de problemas de saúde. E aí tem vários objetivos específicos, que é um desmembramento do objetivo geral, né? São que complementam, né? Mas eu vou passar essa parte aqui. E o programa, ele está dividido em 2 unidades. Uma unidade que é mais teórica mesmo, delineamento teórico da interprofissional e telesaúde, onde vão ser discutir todos os aspectos conceituais, marco, teóricos, né, da educação interprofissional e da telesaúde. E a segunda unidade, ela já é mais prática, né? Deixa eu só... Tem um problema aqui no computador que está travando. Não sei o que eu tô... E a unidade 2 é aprendendo a trabalhar juntos. E aqui é onde vai se efetivar mesmo o trabalho,
a educação interprofissional, né? Porque vão ser temas transversais às profissões de saúde que abordam a atenção primária e ação de promoção de saúde centrada no usuário. Aqui, a gente deixou um pouco, colocamos algumas doenças crônicas, situações crônicas, mas, na verdade, esses temas, eles vão ser definidos conforme a demanda, né, semestral, junto com a equipe, com o NDE, com a coordenação dos cursos, né, com a faculdade. A metodologia. Os temas serão ministrados aos alunos na forma de aula expositiva, laboratório, visita às unidades de saúde, palestras profissionais de saúde, seminários, discussões livres. Professores das disciplinas, assim como professores convidados, profissionais de outras áreas, como psicólogos, pedagogos, biólogos, poderão apresentar o tema corrente. As falas serão abertas e livres, sem concentração de discussão no apresentador. Textos, vídeos, podcasts serão disponibilizados anteriormente para os estudantes e professores com a finalidade de qualificar a discussão. Já na unidade 2, o trabalho vai ser por meio da aprendizagem compartilhada, levando em consideração as especificidades de cada profissão, tecendo teias que superam as diferenças, né? Grupos de alunos serão formados, alunos dos 3 cursos no mesmo grupo. A metodologia será ativa, focada nos alunos, onde esses irão planejar e executar, gerar projetos de intervenção ou pesquisa ou avaliação e outros produtos, né, de saúde, individual ou coletivo. Cada grupo planejará uma ou mais ações de saúde que serão executadas ao longo do semestre. Os resultados serão avaliados e divulgados para a comunidade acadêmica e extra-acadêmica. Tá? Então, é essa proposta, que a disciplina que a professora Aline falou, é uma disciplina eletiva e ela faz parte do núcleo comum dos 3 cursos. Porque saiu uma resolução na universidade a criação de um núcleo comum dentro da Faculdade de Ciências da Saúde, qual os professores que têm a mesma ementa, enfim, né, mesma carga horária, mesma ementa, para os alunos dos 3 cursos poderem se matricular. Então, essa é a nossa proposta, mas estou encerrando já. Mas nós temos a perspectiva, nós temos a dimensão que uma disciplina, ela, fora de contexto, ela de uma cultura, de um contexto interprofissional, ela fica isolada. Então, tem que ter toda uma movimentação, uma alteração do projeto político-pedagógico, inserção, né, os projetos de extensão, os projetos de pesquisas têm que ser voltados, terem também, né, voltados para essa questão mais da interprofissionalidade. Então, tem que ter toda uma modificação contextual da universidade, e a disciplina, ela sendo mais um elemento que emerge dessa contextualização, né? Então, nós estamos com o projeto PET trabalhando em outras linhas aí também, conscientiza a formação dos professores, formação de preceptores. Bom? Tá bom, obrigado. Acho que deu tempo, né? Passou até. Nós que agradecemos, Lescano, realmente vai ser o nosso desafio, né, enquanto FACIS, para que a gente possa implantar esse componente curricular, né, no nosso currículo. Muito obrigada, professor. Convidamos agora a bolsista do projeto PET Saúde e Interprofissionalidade, aqui de Cáceres, e discente do curso de enfermagem, Jennifer Emily Maraia Soares, acadêmica da 5ª fase. O trabalho que ela vai apresentar é a formação interprofissional na Faculdade de Ciências da Saúde, experiências curriculares. Jennifer, você está com a palavra. Oi, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, tudo bem. Boa noite. Oi, pessoal. Bom, eu vou abrir aqui para compartilhar meu trabalho. Está abrindo. Abriu? Abriu. Maravilha. Bom, esse trabalho, a gente desenvolveu ele agora em novembro, no começo de novembro, para a gente estar colocando ele a gente colocou no primeiro Congresso Mineiro de Enfermagem. Na participação, teve a professora Rosane, né,
estar aqui com a gente, a professora Paola também, que já falou aqui durante esses 3 dias, o aluno Wellison também, que ele é bolsista e acadêmico de enfermagem, e a aluna Ashley, que ela é voluntária do projeto PET. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre agora a introdução do nosso trabalho. Durante esses 3 dias de webinar, a gente falou muito o que é interprofissionalidade, como é que se faz, como é que a gente, entre os alunos, né? Vou falar mais uma definição, que é a educação interprofissional, segundo a Organização Mundial da Saúde, é quando dois ou mais cursos de áreas diferentes trabalham entre si. E nisso a gente pode ver no projeto PET Saúde esse envolvimento de 3 cursos diferentes, como que é, no caso, a enfermagem, a medicina e a educação física, trabalhando juntos nesse programa. E é uma coisa muito importante também que o município de Cáceres, ele é um polo de saúde muito grande, e a Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, ela vem exercendo esse papel formador através das práticas de saúde. E o programa PET Saúde trouxe esse avanço para a nossa faculdade e também para o nosso município. Bom, o objetivo desse trabalho é relatar a experiência da Faculdade de Ciências da Saúde FACIS no que tange o início do trabalho com a interprofissionalidade na UNEMAT. Bom, na revisão da literatura, segundo um Thompson 2018, ele vem nos trazendo novamente o que é a educação interprofissionalidade, que é o que a gente já falou, que é a colaboração e a prestação de serviço de diferentes áreas de profissões, né, durante a graduação, onde os alunos, eles aprendem entre si e cooperam, trabalhando juntos no mesmo projeto, que é o que o projeto PET Saúde vem proporcionando para nós acadêmicos que estamos fazendo parte. Bom, a metodologia do nosso trabalho, a gente vai falar um pouco sobre como foi que se deu o início, né, o projeto aqui, em Cáceres, que foi em agosto de 2018 que a FACIS divulgou o edital interno da seleção, né, dos professores dos cursos de Medicina, Enfermagem e Educação Física, para participar do programa PET Saúde, fazendo, assim, então, a implementação da educação interprofissional, conforme já é estabelecido segundo a Organização Mundial da Saúde, Pan-Americano, que é um dos preceitos estabelecidos. E, então, nisso foram selecionados docentes para atuar com esses 3 grupos que nós temos, e logo após também foi publicado um novo edital para selecionar os alunos, para selecionar os alunos bolsistas para esse projeto, que ao todo são 27. E então, em 2019, né, começou nossas atividades nas unidades de atenção primária à saúde. Os resultados que trouxeram para nós e para a comunidade também foi a UNEMAT fez parceria com a Secretaria de Saúde de Cáceres, houve também um entrosamento dos participantes do projeto, né, com diferentes áreas que ocupam, sendo a medicina, enfermagem e educação física. Eu mesmo conheci bastante pessoas nesse projeto e conversei com bastante, a gente teve um diálogo, melhorou, o projeto trouxe isso para a gente. Isso foi um dos resultados que nos trouxeram. E também na discussão do nosso trabalho, vem falando o que o CAIP, que é o Centro para Avanço de Interprofissionalidade, que ele visa também falando novamente que a educação interprofissional, ela é quando 2 ou mais profissões de saúde aprendem uns com os outros e entre si. E isso é o benefício que essa educação interprofissional traz, é a melhoria do atendimento com a finalidade de promover a saúde e o bem-estar do público e da sociedade, que é o que nós queremos visar no final de tudo isso. É o atendimento com melhor atendimento para as pessoas e para a sociedade nessa área da saúde ou em qualquer outra área que a gente for aplicar, né, a interprofissionalidade. Bom, a conclusão, concluímos então que através do projeto
Ele trouxe para a gente clareza dos papéis de cada profissão, de cada um, a gente aprendeu uns com os outros sobre a profissão de cada um, a melhora na comunicação. Muitos alunos entraram tímidos, eu mesmo entrei mais tímida, com dificuldade em comunicar, a gente já se comunica melhor. Também melhorou também nas relações interprofissionais de acadêmicos entre si, de diferentes áreas, né? O trabalho em equipe também, o conhecimento do grupo, as práticas assistenciais e a tomada de decisão, que todas as decisões que a gente ia tomar, a gente conversava em grupo, resolvia, e também trouxe bastante liderança comunicativa para cada um. Bom, este foi o meu trabalho, essas foram as referências que a gente utilizou, e esse trabalho a gente apresentou, como eu já havia dito, no primeiro Congresso Mineiro de Saúde. E muito obrigada pela presença de vocês. Foi isso. Nós que agradecemos, Jennifer. É bem gostoso, né, a gente lembrar como se deu todo esse processo seletivo. Muito obrigada pela sua colaboração, Jennifer. A terceira apresentação de hoje será com a Ana Beatriz Souza Vasconcelos. A Ana, ela é bolsista do projeto PET, é aluna do curso de Medicina, está atuando na unidade da Unidade Básica de Saúde do Guanabara, e o título do trabalho é Campanha de Conscientização Outubro Rosa, na Unidade Básica de Saúde do Guanabara. Fique à vontade, Ana Beatriz. Boa noite. Está apresentando? Sim, abriu. Só um segundo. Pronto. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho, como foi comentado, sobre a campanha de conscientização do Outubro Rosa. Os objetivos do trabalho... Beatriz, ela está pequenininha a tela. Você está no celular? Não, estou no computador. Agora não aumentou, não? Não sei se é só para mim, mas se você conseguir apresentar, tudo bem. Não vou te atrapalhar, não. Aí, aumentou e coloca em apresentação. Eu coloquei em apresentação. Ótimo. Agora apresentou? Abriu. Obrigada. Tá. Então, dando continuidade, os objetivos do nosso trabalho foram realizar ações embasadas no compartilhamento de conhecimento sobre a importância da prevenção do câncer de colo de útero e de mama e desenvolver as competências de comunicação e envolvimento na gestão do trabalho interprofissional em diferentes formas de organização, como a unidade de saúde e o contexto da universidade. A equipe, como foi comentada ontem pela Isabela, que também faz parte da equipe Guanabara, ela é formada pela professora e orientadora Fernanda Mello, que é docente do curso de Educação Física, e acadêmicos do curso de Educação Física, Enfermagem e da Medicina. E a equipe também é formada pelos próprios trabalhadores da UBS Guanabara. Para poder serem realizadas as atividades da campanha, foi feito um cronograma organizacional, de forma que no dia 4 de outubro foi realizada a decoração da UBS. Então, nesse dia, nós fizemos vários cartazes para poder tornar o local mais acolhedor, tornar um pouco também a informação mais difundida. Então, eram cartazes bem informativos e algumas decorações mais no quesito de atrair mais a unidade mesmo, decorações rosa, para tornar o local bem aconchegante. No dia 11 e 18 de outubro, foram feitas discussões sobre como conseguir fazer a conscientização da população, sobre a importância do autocuidado e da prevenção do câncer. E no dia 25 de outubro foi o dia que foi realizada a atividade educativa e cultural com a comunidade sobre o câncer de mama e de colo de útero. A realização da atividade em si, ela foi composta por algumas etapas. Inicialmente foi realizada uma roda de conversa, e essa roda de conversa foi feita com a população. Então, assim, nós percebemos uma grande carência de informação da população. Então, eles não entendiam assim, a importância da equipe interprofissional para o atendimento de um paciente ali com um câncer, seja ele um câncer de colo de útero, seja ele um câncer de mama, seja algum outro câncer diferente desses, e eles não sabiam a importância da prevenção, a importância de todo aquele cuidado, autocuidado mesmo. Então, tivemos essa roda de conversa bem conscientizadora,
e após ela foi realizada um tira-dúvidas, um debate mesmo ali da população com a gente. Em seguida foi realizado um momento cultural com música e teatro para poder enfatizar ainda mais essa importância da prevenção do câncer. E, por fim, foi realizado um lanche comunitário. E foi isso que eu tinha para hoje. Ok, bem legal. Até saudade desse período presencial, né? Agora tudo à distância. Muito obrigada, Ana. Obrigada mesmo. E a nossa última apresentação será proferida pelo estudante do curso de Educação Física, José Augusto Furtado. Ele é bolsista também do PET, Interprofissionalidade, e ele tem atuado no CERN, Centro de Especialidade de Reabilitação aqui de Cáceres. O tema é Promovendo a Educação Interprofissional, curso suporte básico de vida para profissionais que atuam no Centro de Especialidade e Reabilitação. Fique à vontade, é com você. Primeiramente, boa noite a todos. Eu vou pedir para o meu colega Ângelo, que ele vai fazer a apresentação dos slides. Então, assim que todo mundo estiver vendo já os slides, aí eu peço que avisem aí para a gente começar a nossa apresentação. Já abriu, fica à vontade, já. Bom, então, o nosso trabalho, ele fala diretamente sobre o suporte básico de vida. E para a gente começar a introdução do nosso trabalho, ele é o suporte básico de vida, o SBV, ele é considerado uma maneira de resguardar a vida, né? Quando a gente fala sobre isso, né? São utilizadas manobras não invasivas, porém elas podem ser utilizadas por pessoas profissionais da saúde e por pessoas leigas e devidamente qualificadas. Também essas manobras não invasivas, elas se destacam por elas não serem utilizadas, por elas serem utilizadas no meio pré-hospitalar, certo? Então, pode passar aí pode passar o próximo slide, Ju. Nosso objetivo do nosso trabalho e desse curso é descrever a experiência do suporte básico de vida, ministrado pelos próprios alunos do PET Saúde também. A nossa descrição, que seria a nossa metodologia de como que foi feito esse trabalho, trata-se de um relato de experiência onde o curso de SBV, Suporte Básico de Vida, foi ministrado por um aluno do PET, devidamente qualificado. Então, ele utilizou do suporte desse curso que ele tem, né? E ele ministrou este curso para nós com toda a comunidade, não só os alunos do PET, mas também a comunidade que estava presente na unidade de saúde. Esse curso foi um curso teórico e prático, né? Teve a parte teórica dele, e ao final desse curso foi feito também um questionário com 15 questões, onde se tratava sobre esse tema, o suporte básico de vida, enfim. Pode passar, né? O nosso próximo, né, seria transmitir e fazer o principal fundamento desse curso, quando a gente fala nisso, é transmitir a ideia de que a gente tem que fazer o possível para resguardar a vida de alguém. Então, desenvolver as competências colaborativas foi uma das nossas habilidades que a gente buscou, né? Estimulando também a aprendizagem integrativa com todo mundo, medicina, educação física e enfermagem. Promovendo também a qualidade da atenção em saúde, que esse é o principal objetivo do PET Saúde dentro das unidades básicas de saúde, né? E, para ser mais delongas, né, vamos pular para o próximo slide, que a nossa conclusão ou considerações finais fica bem explícito e bem claro para a gente que o objetivo desse curso, ele é contribuir para a equipe do PET a importância da interdisciplinaridade do trabalho em equipe.
Então, o trabalho em equipe, o trabalho em saúde, o trabalho voltado para a saúde e educação foi uma das nossas, uma das pautas que a gente bateu em cima da tecla, né? E as atividades colaborativas, quando a gente trabalha com isso, quando a gente vê isso, a gente também percebe que favorece o aproveitamento da equipe, favorece a nossa interatividade e favorece também a parte de interação com a equipe PET Saúde, com a equipe que trabalha na unidade de saúde, que a gente pode, pelo menos na minha experiência que eu tive, a gente notou que quando a gente entrava com o PET nas unidades básicas de saúde, existia uma certa restrição, existia um certo receio que os próprios funcionários e a própria comunidade que estava ali inserida na unidade, ela não se sentia à vontade com a nossa presença ali. Então, o PET chegou para tentar dar uma melhorada e tentar unir aquilo ali, né? Então, acredito que a principal consideração final desse trabalho, a principal conclusão, por ser um trabalho bem rápido, é justamente isso, a interação do PET com as demais pessoas que trabalham na unidade. Que esse foi o principal objetivo que a gente buscou fazer. Foi um próprio aluno, né, que fez esse curso, que ministrou esse curso para a gente, e ele ministrou também para as outras pessoas que também trabalham, né, os colaboradores da unidade. Então, a gente notou também que existiu, após esse curso, que além de ter essa interação, ocorreu também uma conectividade entre o PET e a unidade de saúde. Então, a gente deixou de ser simplesmente alunos que estavam ali invadindo o espaço de outras pessoas e a gente acabou se tornando, de certa forma, funcionários da unidade também. Onde a gente tinha atividades colaborativas, a gente participava de conversas, a gente discutia sobre assuntos, discussões de casos, enfim. Então, eu queria dizer para vocês que participar do PET é uma honra, né? Porque é um curso, assim, é um projeto que a gente vai levar para o resto da nossa vida, e isso é muito importante para a gente. Como estudante, a nossa formação, ela tem que ser colaborativa com todo mundo, porque a gente precisa de todo mundo para trabalhar. A gente não trabalha sozinho, a gente não é os únicos especiais de uma unidade. Então, eu sou daquele jeito, eu sou daquele outro jeito, não existe isso. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto, pois a gente vai lá, futuramente, na frente, com certeza nós vamos se deparar com situações do cotidiano em que a gente vai ter que discutir, vai ter que conversar com pessoas de outras áreas. Então, eu queria deixar para vocês uma boa noite, né, e agradecer a oportunidade de apresentar o meu trabalho para vocês, e fiquem com Deus, e no final de semana a todos. Um abraço, beijo. Beijo. Muito obrigado, Zé Augusto, muito obrigado. Desta forma, damos por encerrado o primeiro webinar de Educação Interprofissional em Saúde. Foi muito importante para nós a sua participação em nosso evento. Acredito que estamos saindo daqui transformados em relação aos conceitos da interprofissionalidade nos serviços de saúde. Agradecemos mais uma vez a presença de cada um de vocês e pela participação nesses 3 dias de webinar. Quero agradecer também a comissão organizadora pelo afinco, seriedade, apoio, cooperação e dedicação a este evento. Sei que cada membro desta equipe contribuiu com o melhor de si, doando seu tempo, superando seus limites e trabalhando incansavelmente para o sucesso desse evento. Meu muito obrigada a cada um de vocês. Acreditamos que, mesmo com os desafios impostos pela pandemia da Covid-19, conseguimos, por meio deste evento, colaborar para a disseminação dos conceitos da interprofissionalidade nos serviços de saúde, para a comunidade acadêmica da UNEMAT e também para a comunidade externa sobre a educação interprofissional em saúde. Finalizamos este evento com sentimento de gratidão, de imensa satisfação por tudo aquilo que realizamos e alcançamos.
Aguardamos vocês em nossa próxima edição. Até lá e muito obrigada. Boa noite a todos.